Jesus, amém? Bom estarmos juntos mais uma vez, continuando com o nosso assunto sobre a sã doutrina. Hoje nós estaremos conversando um pouco sobre sã doutrina existe para o testemunho. Vamos orar? Deus, nós te louvamos pela oportunidade que temos de estar na tua presença e pedimos a Deus que o Senhor esteja conosco e que a tua palavra venha trazer edificação, ó Pai, e que seja tudo que acontecer aqui para a honra e glória do teu nome. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Nós estávamos vendo na semana passada que a sã doutrina para adoração, né? As formas de adoração, sobre como adorar a Deus da forma que Deus se agrada e da maneira certa, né? Nós vimos isso daí na aula da semana passada. Hoje, nós estaremos vendo que a sã doutrina existe para o testemunho. O testemunho que refiro principalmente é a evangelização. Às vezes eu imaginava testemunho como contar algo da minha vida, como se isso interessasse a igreja. Para vocês verem que é interessante a gente, às vezes, dar atenção a assuntos que a gente parece que já domina e não domina. Eu imaginava que a sã doutrina existia para o testemunho meu, não é para o testemunho meu. Isso faz diferença a gente entender. Era para o testemunho que eu falo de Cristo. Como que é o testemunho que eu dou de vida cristã? Está entendendo a diferença disso? Refiro-me principalmente à evangelização. Evangelizar, compartilhar as boas novas a respeito de Jesus com aqueles que não creem nele e chamá-los para que abandonem o pecado e coloquem sua fé em Cristo. Que as boas novas e que boas novas são essas? Está entendendo o que eu estou falando? Ele começa esse capítulo dizendo que a prática leva à perfeição. Às vezes nós queremos falar de Cristo, mas nós não praticamos isso. Às vezes nós queremos dar testemunho de vida cristã, mas nós não vivemos uma vida cristã. Então, isso daí é uma responsabilidade que vai caber a cada um de nós. A partir do momento que você se diz cristão, é necessário que se enxergue Cristo na sua vida. Por isso que diz que a prática leva à perfeição. Independente da situação que você vai encontrar, independente do que você vai passar, você tem que agir como cristão. É isso que você tem que criar dentro de você. Eu preciso realmente que as pessoas enxerguem em mim o cristão que sou. Abandone o pecado e coloquem sua fé em Cristo. Que boas novas são essas? Aqui estão elas em 4 partes. Deus é único e verdadeiro. Primeira parte, você tem que entender. Que Deus é único e verdadeiro e que é santo. Isso, ele fez a sua imagem para conhecermos e glorificarmos. Gênesis 1, 26 e 28. Eu não vou estar lendo os versículos para a gente não perder muito tempo. Homem, nós, porém, pecamos e nos separamos de Deus, de modo que a ira dele está sobre nós por causa do nosso pecado. Isso nós temos que entender também. Então, Deus castiga. Não, Deus não castiga. São consequência das coisas que você praticou e que você está sofrendo as consequências. Cristo, em seu grande amor, Deus enviou o seu Filho, Jesus, para vir como rei e resgatar o seu povo, o povo dos seus inimigos e, mais especialmente, do seu próprio pecado. Jesus estabeleceu o seu reino, atuando tanto como sacerdote, mediador, quanto como um sacrifício vicário, viveu uma vida perfeita e morreu na cruz, cumprindo assim em si mesmo a lei de Deus e tomando sobre si a punição pelos pecados de muitos. Depois ele ressurgiu dentre os mortos, demonstrando que Deus aceitou o seu sacrifício e que a sua ira contra nós havia sido satisfeita. E ele está dizendo que nós entendermos isso de Cristo. E outra coisa, a reação de Deus. Deus agora chama todos a se arrepender dos seus pecados e a confiar somente em Cristo para obter o perdão.
Se nos arrependermos de nossos pecados e confiarmos em Cristo, renascemos para uma vida nova e eterna com Deus. Estava falando há pouco ali agora com o pastor, muitas vezes você vê pessoas dar testemunho. Olha, eu sou isso, aquilo outro, é o que eu posso, eu sei falar. Não é nada disso. Se não tiver transformação, não houve conversão. Se não tiver, não houve conversão. Tem que ter uma necessidade de conversão, é mudança de sentido. Não adianta eu falar que eu sei, que eu decorei a palavra das Bíblias, se eu continuo com a mesma vida e agindo da mesma forma que eu havia no velho homem. Então, tem que ter uma transformação, tem que ter mudança. Tem que as pessoas enxergar essa mudança, senão não houve transformação. O Evangelho é uma mensagem de salvação por meio de Cristo. Evangelizar ou testemunhar é repassar essa mensagem às demais pessoas e exortá-las a crer. Em primeiro lugar, o Evangelho é doutrina. E a doutrina, lembre-se, é representar a Bíblia em nossas próprias palavras. Como cristão, queremos saber como transportar para uma conversa do dia a dia a verdade bíblica sobre quem é Deus, quem nós somos e que Jesus fez para nos salvar e que reação Ele nos chama a ter. Como que você faz para transportar essa conversa? Como que você consegue estar falando? Muitas vezes eu vejo pessoas citando futebol ou alguma coisa, mas o bate-papo geralmente começa com algum assunto. Se você está num campo de futebol, naturalmente vamos falar sobre futebol. Se você está num aniversário, naturalmente vamos falar de festa, de alguma coisa. Mas, se você parar para observar alguma coisa, o cristão sempre tem um assuntinho, daqui a pouco aquele assunto leva para Cristo. E acaba falando de Cristo. Mas como fazer isso? É aí que é o X da questão. Se você não tiver uma conversão, se você não tiver um conhecimento, se você não tiver um aprendizado, você não vai praticar. Se você não praticar, você não vai chegar a isso. Você vai se conformar com piadas. Eu gosto de piada, mas depende das pessoas que eu conto piada. Mas, geralmente, a piada não faz tanto sucesso quando a gente está falando da Bíblia. Há pouco nós estávamos ali, acho que foi meia hora conversando, estava falando de Bíblia. Falando um pouco sobre assuntos, mas sempre voltando na Bíblia. Sempre tem um versículo, tem uma coisa. Isso daqui não é eu querer me mostrar, não. É que é gostoso. Sempre tem algo que chama a atenção para falar das coisas de Deus. E isso tem que estar em nós. Temos que estar pronto para falar um versículo para ajudar, porque o que tem de gente necessitada é isso. Você precisa estar pronto para falar, pronto para ouvir, e melhor, pronto para praticar, se necessário for. Demonstrar que você é cristão. A sã doutrina é o conteúdo do nosso testemunho. Pense na importância de compreender toda a história bíblica. E o Evangelho completa. E as narrativas cristãs. Da queda, o êxodo, a conquista da terra por Israel, os juízes, os reis, o exílio de Israel na terra da restauração prometida. Quanto melhor conhecermos essa história, melhor compreenderemos o Evangelho, que é o cumprimento dessa história. Isso é especialmente importante para a evangelização de pessoas. Às vezes, antes da minha conversão, eu já falei isso daqui algumas vezes, eu gostava de ler a Bíblia, mas eu gostava de aprender história. Eu batia no peito e falava assim, eu gostava de conversar com alguns crentes despreparados. A alegria de quem não é cristão é ver um crente despreparado, tendo que afundar a cara no chão com vergonha, porque um incrédulo que não vive na igreja sabe mais do que ele da Bíblia. A vergonha é essa. E eu adorava isso. Por quê? Porque eu humilhava, às vezes, as pessoas, porque eu lia, né? Aí, quando eu lia, eu sabia da história, mas eu sabia da história. Só que a história que eu sabia e as coisas que eu aprendia da Bíblia, faltava algo. Não é para me mostrar o meu conhecimento, mas eu deveria saber daquilo para apresentar Cristo a quem não conhece. Faltava Cristo. Se não tiver Cristo, você vai aprender a história, você não vai conseguir prática, e as honras e as glórias você vai puxar para você quando devia ser dado a Deus. Você está entendendo a diferença disso? Você precisa entender isso na sua vida. É aprender para ensinar. Você precisa estudar sobre essas passagens da Bíblia para que você possa transmitir isso a quem não conhece ainda. E não para humilhar. É a diferença das coisas.
demonstrar todos os relatos das Escrituras que encontram no sentido definitivo do Evangelho. O apóstolo Paulo fez exatamente isso em sua própria evangelização, em especial com os judeus. Imagina você evangelizar judeus. Eu nunca tive a oportunidade, mas nos meus testemunhos, as pessoas mais difíceis de você evangelizar ou falar da Bíblia é com presidiário. Se eu for conversar com pessoa que já foi presa, se você errar um versículo ou uma posição na Bíblia, ele vai ficar te perturbando, porque os caras têm tempo de ler a Bíblia. Eles não praticam, mas eles têm tempo de ler, decorar. Cada preso tem um Novo Testamento, uma Bíblia debaixo do travesseiro. Então, para você falar de Deus, você tem que estar preparado para falar daquilo. Entendeu? E com os judeus? Os camaradas que ficam batendo cabeça em parede, falando de Deus, fazendo coisa, sei lá, como é que você vai falar? Se você não tiver prática, você simplesmente vai sofrer, né, as consequências disso, né? O apóstolo Paulo, ele usa isso. Ele inseriu na Bíblia falando em uma sinagoga judaica. Paulo contou acerca de Deus, como Deus resgatou Israel do Egito e deu-lhe a terra de Canaã. Estabeleceu juízes e reis para governar e prometeu um filho de um desses reis. Davi reinará para todo o sempre. Atos 13, 17 a 22. Depois ele declarou da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel um Salvador, Jesus, como havia prometido. Atos 13, 23. Em seguida, Paulo explicou como a vida e a morte e a ressurreição de Jesus cumpriram tudo o que Deus prometeu no Antigo Testamento. Versículo 26 e 27 de Atos 13. Então concluiu: saibam, portanto, irmãos, e por meio dele vos veio proclamando esse perdão dos pecados. E por meio dele, todo aquele que crê é justificado, e todas as coisas de que não pudesse ser justificados pela lei de Moisés. E ele os alertou para que não desprezassem a mensagem. Você viu que Paulo foi fazendo um relato em poucas palavras, esclarecendo coisas para quem conhecia da lei, para chegar no ponto que ele precisava para apresentar Cristo. Se você não tiver preparo para traçar todo esse caminho, como que você vai falar de Cristo para alguém? Você não vai ter condição de falar, né? Também, para nós, nos dias de hoje, é importante, acima de tudo, compreendermos a história das Escrituras, a fim de compreender o Evangelho, bem como explicá-lo aos outros. Outra vez, Paulo, o apóstolo, se dirigiu ao Areópago. Eu amo essa passagem. Paulo chega no meio de pessoas ali, eu ficava observando, eu sou fascinado por história. Muitas vezes eu não compreendo, eu gosto, às vezes, quando o Tiago está em casa, eu fico contando história para ele, ele fala assim, como é que você sabe? Eu fico cutucando e procurando as coisas. Ele sendo professor de história, eu aproveito. Quando você vê alguém assim, você vai aproveitando, viu? Tirando um pouco. Aí, eu ficava olhando isso aqui, imagina essa situação. Paulo chegar num lugar que tem vários deuses, né? Diz que o povo fazia Deus conforme as necessidades dele. E conforme os que eles imaginavam, né? E lá eles colocavam o nome dos seus deuses, adoravam, tinha Deus que tinha milagre, tinha uns que faziam as suas coisas, nas crenças deles. E Paulo chegar ali no meio desse povo e apresentar Cristo. A situação é difícil, né? Se você for imaginar a situação, é difícil, né? Chegar em terras alheias e ainda falar do que é seu. E Paulo deu um jeitinho. E eu fico impressionado com isso, porque ele disse assim, olha, eu vi que passando pelo meio desse lugar, eu vi vários altares dedicados a vários deuses. E no meio deles, eu vi um ao Deus desconhecido. E esse que vocês adoram, sem conhecer, é que eu quero falar. Você está vendo o que é o conhecimento? Ele olhou tudo, observou tudo, está tudo vazio. Mas eu tenho algo para falar aqui, eu tenho algo para acrescentar isso. Você sempre precisa ter algo para acrescentar para quem não conhece de Cristo. E essa passagem do Areópago, que me chama muita atenção em Atos 17, e diz que ali no meio daquele povo que adorava sem conhecimento,
Agora há pouco eu falei esse versículo, pastor, que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Em meio àqueles ali, muitos ouviram e creram. Outros disseram, te ouviremos em outra oportunidade. Olha, a nossa missão é falar de Cristo. O que vai acontecer não cabe a nós. E nem ficar especulando o que aconteceu. Você fala, você planta. A obra do Espírito é Ele que faz, não é você que vai fazer a obra do Espírito. Tem pessoas aí que estão querendo pregar, fazer a obra do Espírito e ainda receber a glória. Não é mais disso. A missão é pregar. Entendeu? Não entendeu? Se voltar outra vez, esteja preparado para falar de novo, acrescentar um pouco mais. Paulo fazia isso sem se importar com quem. Mas quem queria saber mais, tinha mais sede, voltava e tinha mais água para oferecer, né? E mais de Cristo. Nós estaremos sempre preparados para falar de Cristo. Você precisa entender sobre salvação. Você não saberá que precisa de salvação até que fique face a face com Deus. E quem deve prestar contas? E a quem deve prestar contas? Portanto, Paulo volta lá no início e explica quem é Deus e quem nós somos e quais são as nossas obrigações para com Deus em Atos 17. Paulo está explicando todas essas coisas e falando. Essa semana eu tive a oportunidade, até compartilhei ali fora, de falar para uma pessoa, olha, se eu não vejo conversão na tua vida, infelizmente eu não posso acreditar no que você está falando. As suas atitudes não condizem com o que você está me dizendo. E a pessoa ficou meio assim, eu falei, pensa bem nisso. E você está achando que eu não sei mais do que ninguém, não. Mas também não aceito que falam o que quiserem. Eu conversando com o pastor essa semana, e eu, sem querer, assim, nós entramos no assunto, e eu falei para ele, pastor, o mais interessante disso daqui é que ninguém sai sem pagar a conta daqui, né? Rapaz, o homem olhou para mim e falou, essa palavra tua foi muito forte. Me arrepiou aqui. Eu falei assim, tá na dívida paga, pastor. Porque o negócio é sério. A gente ri, mas é sério. Diante de Deus, nós temos uma responsabilidade. E diante de Deus, por menor que seja o teu erro, vai ter consequência. E por maior que seja o seu acerto, vai trazer alegria a você mesmo. Então, esse modo de viver vai ser seu. Se o teu testemunho condiz a Cristo, você vai viver sorrindo. Mesmo na maior de todas as dificuldades, você vai estar sorrindo. Você está preparado para falar de Cristo? Eu vou compartilhar com os irmãos algo que eu aprendi aqui. E aprendi com o meu pastor, viu? Sobre evangelização. Eu tenho uma dificuldade de parar pessoas. A gente fazia um trabalho, ia para a feira. Eu pedia perdão para os irmãos, falava, ó, se eu não conseguir parar a pessoa no meio da rua, no meio de uma feira, que eu não vou conseguir mesmo. E eu fiquei o tempo todo com um monte de convitinho na mão e não entreguei nenhum. Tinha um bloqueio. Mas eu aprendi com aquilo lá. Você vê que faz um tempo e eu não esqueci. Um dia desse eu estava olhando as fotos e eu aprendi. Pastor Ciro contou uma ilustração aqui e eu fiquei pensando naquilo. Até hoje eu peguei aquilo lá para mim poder barrar as pessoas, falar um pouco de Cristo. João 3,16. Lembra, pastor Ciro? Eu acho que lembra daquele. Ele estava uma senhora de idade que para falar de Cristo, ela chegava lá e falava, lê esse versículo para mim, que eu não consigo enxergar aqui, então eu quero que você lê para mim. Camarada, deixa eu ver. Ele é, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo... Peraí. Deu quem? E ali ia falando, deu quem? Peraí. Vamos tirar isso daqui todo que nele quer, vamos colocar o teu nome aqui. Então foi fazendo essa jogadinha e foi falando de Cristo. E foi demonstrando o valor de Cristo. E foi demonstrando o valor da obra feita na cruz. E foi demonstrando o valor de salvação para a pessoa. Eu aprendi isso daí com a simplicidade do meu pastor, contando uma ilustração aqui. Muda algumas táticas, pratica algumas coisas, você vai chegar nisso. A prática leva à perfeição. Atos 17 é um estudo de caso acerca da importância da sã doutrina para a evangelização. Paulo acumula tantas verdades doutrinárias em seus discursos que é difícil enumerá-las. A existência do senhorio, a autossuficiência ao único Deus verdadeiro, a criação de todo mundo por Deus,
a criação especial do homem por Deus e a unidade da raça humana. O domínio providencial de Deus sobre toda a história, sobre a vida humana. A responsabilidade do homem de servir corretamente a Deus. A necessidade de as pessoas se arrependerem para poderem receber a misericórdia de Deus. A ressurreição de Jesus Cristo, o juízo final de Deus sobre todas as pessoas, o senhorio de Jesus Cristo. Isso daí tudo em Atos 17. Se você for olhando, ele vai estar demonstrando todas essas coisas. Em palavras, Paulo era estudioso, mas acima de tudo, praticante. Nós falamos sobre isso. Atos 17, 31, ele fala, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Até então você andava errado. Mas a partir do momento que você entendeu um pouco, você já é obrigado a buscar mais e evitar o erro e a começar a andar correto. O tempo da ignorância, Deus vai perdoar. Mas daqui para frente, sabendo que isso é errado e continuar praticando, vai gerar consequências. Gerando consequências, é você que vai arcar com as consequências. Então, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, mas hoje nós temos uma responsabilidade. A sã doutrina nos dá um preâmbulo necessário à mensagem sobre o que Jesus fez para a salvação dos pecadores. A sã doutrina também motiva o nosso testemunho. Como? Quanto melhor conhecermos o Evangelho, mais motivados ficaremos de compartilhar. Quanto mais profundamente conhecermos o amor de Cristo por nós, mais seu amor nos constrangerá a falar sobre ele com os outros. Quanto mais você tem, mais você quer transmitir. Quanto mais você absorve, mais você quer que as pessoas entendam. Isso é interessante, isso é gostoso. Você lê uma história e quer contar essa história para outras pessoas. E falar de Cristo. E falar de alguém que amou. Independente do que a pessoa é, ele amou, ama e se sacrificou para que você tivesse uma melhora. É maravilhoso. Se você for colocar no coração isso daí, você vai ver que é uma coisa que é gostoso de falar, é interessante. E para mim, muito mais. Muito mais. As Escrituras nos ensinam que somente Deus pode mudar a mente e o coração das pessoas. Somente Deus pode salvar da vida dos mortos. Efésios 2, de 1 a 10, ele mostra a vista aos cegos. Em Atos, ou em 2 Coríntios 4, 3 e 6, o nosso trabalho é pregar o Evangelho e apelar para que as pessoas se arrependam e orar para que Deus agir. Apenas isso. Então, o que eu quero dizer é que não queira fazer todo o trabalho. Só pregue. Só pregue. Estude a Bíblia. Leia a Bíblia. Aprenda a palavra. Compartilhe. É só isso. É só isso que você precisa. E pratique, né? Pratique. Também não fique aí cobrando, apontando os dedos e sem fazer nada, né? Isso você não deve fazer. Algumas pessoas pensam que a doutrina... Aqui é um ponto-chave. Né? Esse assunto me desgastou tanto que eu nem gosto de falar. Tem algumas pessoas que pensam, eu só vou resumir isso aqui. Tem algumas pessoas que, quando você fala em determinados assuntos, por exemplo, sobre eleição, então não há necessidade mais de pregar, né? Se Deus já tem os seus eleitos, Deus já tem os seus eleitos, então para que vamos pregar? Algumas pessoas pensam que a doutrina da eleição que de Deus, por sua pura graça, escolheu aqueles que serão salvos. É um desestímulo à evangelização. Mas vemos exatamente o oposto disso. As Escrituras, por exemplo, logo após examinar mais profundamente essa doutrina em Romanos 9, em Romanos 10, Paulo faz um chamado ousado à evangelização como? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10, 14. Então, quando fala sobre eleição, sobre essas coisas, sobre esses assuntos, e as pessoas vêm com esse assunto quando estão despreparados, falam, mas se Deus já escolheu, não tem necessidade de Deus estar aqui. Não é nada disso. Mas como que as pessoas que ainda não entenderam de Cristo vão entender se não há quem pregue? Paulo está fazendo um relato. Paulo faz uma observação e depois ele faz um relato
sobre essas coisas. Romanos 10, 14. Como ouvirão se não há quem pregue? Semelhantemente, lemos em Atos 18 sobre como o Senhor incentivou Paulo em sua evangelização, dizendo: não tenhas medo, mas continua a falar, e não te cales, porque estou contigo, e ninguém te atacará para te fazer mal, pois tenho muitos nessa cidade que são meu povo. Saber que Deus escolherá muitas pessoas para a salvação na cidade de Corinto fez com que Paulo pregasse de forma ousada, sem medo, a doutrina da eleição. Encoraja nosso testemunho. Então, peraí. Se Deus já escolheu, não importa. Você sabe quem Deus escolheu? Você tem que saber se você é escolhido. Salvação é algo particular de você e Deus. E transmitir isso daí para outras pessoas, para que as pessoas se conscientizem, e as pessoas vão se colocar na presença de Deus e vão entender isso. Meu amigo, se você não foi escolhido, não vai ser eu que vou mudar. Mas se você foi escolhido, você já vai começar a se preocupar com isso. Algo vai ser diferente em você e, naturalmente, os frutos vão fluir. Naturalmente, né? Então, se não, aí essa questão eu ainda estudo até hoje e preciso aprender ainda um pouco mais. Mas o pouco que eu sei é isso. Você vai se incomodar, se você for eleito, você vai se incomodar a fazer as coisas certas. Se não, você não vai dar atenção. Isso daí é uma coisa do Espírito, né? Nossa santidade testifica o poder do Evangelho e faz com que as pessoas glorifiquem a Deus. A nossa santidade. Como que é o seu modo? Eu tenho medo danado disso. Muitas vezes eu me pego policiando. A Cláudia fala para mim assim: você tem que mudar isso. Mas, de vez em quando, ainda o velho homem ainda quer se soltar. E essa luta é constante. Você tem que estar sempre preparado para repreender. E não agir como o velho homem. O velho homem morreu. Não pode surgir novamente. E você tem que estar se policiando. Às vezes erramos. A gente não é perfeito, não existe. Mas o mais importante é se arrepender, voltar no erro e corrigir a situação. Essas coisas a gente tem que mudar. Amor, Jesus ordenou: assim como eu vos amei, também vos ameis uns aos outros. A união, o amor entre nós, pessoas, é o que Cristo pediu. Você tem amar de verdade? Está no coração esse amor? Ou só da boca para fora? Se for um amor fingido, tem algo para ser mudado. Se for um amor que não guarda mágoa, que fala a verdade, mas procura falar com um jeito para não ferir e nem ficar criando ranhura, amém, né? Se é para o bem, amém. Mas se for algo para prejudicar a pessoa, não é amor. O amor, antes de tudo, né, ele busca o melhor para aquela pessoa que você ama. Mesmo que não foi atribuído, mas você busca sempre o melhor. Então, que haja amor entre nós é o que Cristo pede, é o novo mandamento. Nosso amor por nossos irmãos na fé demonstra o amor de Cristo para o mundo. Muitas vezes, irmão, eu preciso compartilhar. Ver pessoas que se dizem cristãs começarem a falar sobre um assunto daqui a pouco. Chega o porrete no coitado do outro irmão lá, fica olhando para a pessoa. Não fala nada não, só observa, fica só olhando. Se a pessoa tiver Cristo, ela mesma vai se corrigir. Se sentir mal e naturalmente vai parar de falar. Agora, se você der crédito àquilo, bom, vai virar um... Então tem que tomar muito cuidado com isso daí, principalmente quando você tiver vontade de falar mal do irmão, dobra o joelho e ora. Está faltando oração na sua vida. Tá? Está faltando a comunhão com Deus. A unidade. Jesus orou por seus discípulos, nos quais estamos incluídos. João 17, eu acho interessante. Jesus, quando ele está ali, ele fala assim: Senhor, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, ele está orando pelos discípulos e fala: e todos aqueles que conhecerem essa palavra. Então, ele nos inclui
no meio disso, ore, ore. Ele nos incita a orar, pois ele orou por nós também, pelos discípulos e por nós. Adoração, nós já estudamos na aula passada, a adoração proclama a realidade de Deus e ela pode e deve ter um efeito poderoso sobre os incrédulos que a presenciam. A sã doutrina possibilita a santidade, o amor, a unidade e a adoração em tudo. Isso e engrandece e adorna o testemunho da igreja do Evangelho. Isso serve para o testemunho e crescimento da igreja, a adoração, santidade, o amor e a unidade. Isso serve para o testemunho da igreja. Isso significa que nosso testemunho cristão consiste em mais do que a evangelização individual. Ela envolve toda a vida da igreja. Muitas vezes eu costumo falar para o meu pastor, eu estou do outro lado da cidade. Não pretendo sair daqui tão fácil, não, viu? Só se for a vontade de Deus. Eu venho com o meu carro, se não vier de carro, eu venho de moto. Digo que não dá para vir de moto, não vem de Uber. Sei lá. Mas eu sei de uma coisa, que eu me sinto bem, então não tem necessidade de sair daqui por causa disso daí, não. Mas falo para ele, as atitudes que eu tomo do outro lado da cidade tem que conduzir a Cristo, que mesmo que a minha família aqui não saiba das minhas atitudes lá, mas se eu fizer algo errado lá, não vai refletir em cima do Flávio. Pense nisso, viu, para a sua vida. Não vai ser o Flávio, não, viu? Não vamos falar assim, o Flávio fez um negócio. Não. Flávio vai ser o mínimo possível. Vamos falar assim, ó, aquele camarada que é cristão lá naquela igreja, sabe aquela igreja? Quem paga é a igreja. Quem paga o meu erro é a igreja. Eu tenho que estar consciente disso. Eu tenho que ter um respeito pelos irmãos, agir certo e procurar, principalmente na presença de Deus, que está diante de todos nós e acima de todos nós, não dá certo. Às vezes você é tentado, mas quando a tentação é demais em cometer algo errado, está faltando oração, então vai orar, vai dobrar o joelho, vai pedir para Deus, olha, tira isso daí, porque eu não quero não, o Senhor sabe que isso daí não é bom. É isso que nós devemos fazer. Orar, buscar comunhão e buscar aproximação, né? Chama o pastor, bater um papo. O pastor gosta, hein? Café bem doce, deixa ali, a Cláudia já até sabe. Bate um papo. Abre o coração, pastor, ora, com você traz paz. Conselho, viu? Eu faço isso. Por isso, proclamem com ousadia o amor de Cristo por seu povo, até que esse amor enche o coração dos fiéis e transborde para os seus amigos e conhecidos. Ensine a seu povo que a igreja é o programa evangelístico de Jesus. Isso são algumas coisas que nós precisamos fazer. Por isso que a sã doutrina existe para o testemunho. A nossa vida tem que testemunhar de Cristo. A nossa vida tem que condizer com as coisas que agradam a Deus. E nós precisamos praticar isso na nossa vida. Não é só aprender, mas praticarmos, né? Eu estou fechando o livro e tem só uma página que ela fala sobre a sã doutrina existe para alegria. Hoje eu quero terminar esse livro, falei para o Tiago que eu ia resumir em apenas poucas frases. Essa última página. O objetivo da sã doutrina é que nós, juntamente com todos os santos, glorifiquemos a Deus e nos regozijemos nele. Em sua última noite com os discípulos, referindo-se a tudo o ensino que deu a eles, Jesus disse: essas coisas vos tenho falado para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Então, a sã doutrina existe para alegria. João 15, 11. Jesus dizendo, para que a vossa alegria esteja completa. Então, a sã doutrina também existe para alegria. Amém?
Vamos